Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo, que é ciência do Espírito, religião do Espírito e filosofia do Espírito. Estes três aspectos formam a unidade doutrinária chamada Espiritismo, que trata, estuda, investiga, observa o espírito, ou seja, as duas humanidades, porque os estudos do Espiritismo abrangem as duas humanidades, a humanidade material e a humanidade espiritual, os desencarnados. E de maneira que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E hoje, dia 22 de fevereiro do ano de 2021, o nosso programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E gostaríamos hoje de iniciar os estudos no Livro dos Espíritos, a partir da questão 597, que trata dos animais. Nós escolhemos este tema com base ou inspirado por uma pergunta de uma senhora que gosta do Espiritismo, aqui em nosso e-mail. Ela diz que cria os animais, gato, cachorro, e observa tanta inteligência, tanto bom comportamento, às vezes um comportamento acima dos humanos nos animais, e observa também que determinadas pessoas humanas têm comportamento inferior aos animais, e os animais, por sua vez, têm comportamento acima dos humanos. E ela então faz a pergunta neste sentido: como nós observamos os animais e criamos cachorros e gatos e observamos o comportamento deles, gostaríamos de saber o que o Espiritismo diz sobre os animais. Os animais têm alma, têm espírito? Esta é a pergunta da nossa companheira interessada nos estudos do Espiritismo. E nós então, baseado, como dissemos, nessa pergunta, estimulado por ela, nós consultamos aqui o Livro dos Espíritos, e na questão 597, a partir, não é? Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre a questão: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá nos animais algum princípio independente da matéria? Quer dizer, existe nos animais algum princípio independente da matéria, quer dizer, um princípio inteligente, uma alma no animal, um espírito no animal? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: e que sobrevive ao corpo. A resposta é esta: há um princípio inteligente, independente da matéria, nos animais, e que esse princípio que chamamos alma, ou espírito dos animais, sobrevive à morte do corpo do animal. Esta é a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. E Allan Kardec, para tirar a dúvida da nossa companheira que fez a pergunta, e uma pergunta bem fundamentada. E na questão seguinte, 596, aliás, 7A, Allan Kardec, não conformado com a resposta, pode-se dizer, ele então
volta a perguntar: será esse princípio uma alma semelhante à alma do homem? E os espíritos respondem: é também uma alma, se quiser, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra, a palavra espírito, a palavra alma. É, porém, inferior à alma do homem. Há entre a alma dos animais e a alma do homem distância equivalente, a que medeia entre a alma do homem e Deus. Mas o Espírito está dizendo que o animal tem alma, tem espírito, se bem que não é uma alma no nível de evolução da alma dos humanos. Mas eles também têm uma alma que está em processo de progresso, em processo de evolução. É isso que se depreende da resposta do espírito superior, mostrando que o animal tem alma, tem. O animal tem espírito, tem, mas não é uma alma no nível de evolução da alma do homem. Está lá embaixo. A alma do animal está embaixo, muito rudimentar, muito limitada, e a alma do homem está lá em cima, mas também tem alma. E na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar: após a morte do animal, conserva a alma dos animais a sua individualidade e possui também a consciência de si mesma? Ora, depois da morte do animal, conserva o animal a sua alma, a sua individualidade e conserva a consciência de si mesmo? O Espírito responde: conserva sua individualidade. Daquele mesmo jeito que o animal era, continua a sua alma depois da morte do animal, mostrando que o animal também tem um corpo fluídico. O animal também tem um corpo etéreo, ou seja, um corpo etérico, tem um perispírito, e continua do outro lado da vida, a sua individualidade, mostrando o perispírito, o corpo etérico dele. Continua lá do mesmo jeito que ele era aqui na Terra. E há casos até, abrindo um pequeno parêntese e fazendo um aditivo a essa resposta dos espíritos, o animal conserva sua individualidade, sim, e até que aparece aos seus donos. Há muitos casos que formam uma verdadeira literatura da alma dos animais depois da morte, mostrando que eles, depois da morte, aparecem muitas aos seus donos e muitos animais continuam dentro de casa. Há muitos livros escritos por escritores não espíritas, até mesmo materialistas, que estão mostrando aí a individualidade do animal depois da morte, que eles continuam vivos, que eles continuam com a sua alma, o seu perispírito, o seu corpo espiritual. Aí o Espírito acrescenta, fechamos o parênteses, o Espírito diz: conserva a sua individualidade. Se conserva, então aparecem as pessoas, principalmente aos seus donos. Os seus donos veem os seus animais. Aí o Espírito diz: quanto à consciência, consciente lá de que estão vivos, eles não conservam. Por quê? Porque a vida inteligente do animal lhe permanece depois da morte em estado latente. Logo, eles continuam com a individualidade aparece aos seus donos, e os seus donos veem e não mentem, não é? Agora, quanto à consciência de eles estarem vivos depois da morte, é que eles não têm, como os humanos. Os humanos têm. Nós continuamos vivos depois da morte. E temos consciência depois da morte de que estamos no mundo dos espíritos, no mundo da alma, das almas dos mortos. Mas os animais não têm essa consciência. É essa a resposta. E na questão 599,
Allan Kardec volta a perguntar: a alma dos animais, a elas, é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Quer dizer, a pergunta de Kardec é mostrando que os animais também reencarnam. E eles escolhem a espécie de animal da sua próxima encarnação? Essa é a pergunta. Aí os espíritos respondem: não, porque lhe falta o livre-arbítrio. Exatamente. Porque o livre-arbítrio é do homem. E os animais, depois da morte, ele não tem livre-arbítrio. Porque a alma dele fica lá latente, aguardando que os espíritos superiores, que cuidam da reencarnação específica dos animais em determinadas espécies, eles é que cuidam de trazer os animais para a reencarnação. A pergunta de Kardec mostra que os animais são como as criaturas humanas, nascem, vivem, morrem e nascem de novo, só que eles não escolhem a espécie que vão reencarnar. Aí o espírito, diante da pergunta, Allan Kardec, diante da pergunta, o espírito, diante da pergunta, responde: não, eles não escolhem, porque não tem livre-arbítrio. Já o homem escolhe, tem a liberdade de escolher a sua nova encarnação, para ser apreciada pelos espíritos superiores. E de maneira que nós, hoje, encerramos o nosso programa, que estamos em cima da hora, e voltaremos para a continuidade, não é, do nosso programa Encontro com o Espiritismo, dentro deste tema do Livro dos Espíritos, a alma dos animais. Muita paz para todos.